A paz de Yalcha, irmãos, a chama do Evangelho necessita estar acesa em seu coração. Você não pode estar guardando o rancor de alguém que te machucou se desejar chegar no céu, pois se guarda os sentimentos ruins, isso acumulará dentro de você como se estivesse carregando uma mochila pesada. Sem falar que devemos perdoar infinitamente, pois 70 vezes 7 é perdão infinito, pois quando você segue a Yalcha deve ter em mente que as pessoas vão te machucar e muitos vão abandonar. Muitos não vão ficar felizes em ouvir você falando dos ensinamentos de Yalcha e não vão querer estar perto de alguém que não sabe falar das coisas deste mundo, mas você deve se alegrar com isso e jamais reclamar do que estiver passando, pois isso será para moldar você. É necessário que você seja quebrado como um vaso de barro e que esteja em vigilância, pois o dia de Yal pegará a muitos de surpresa, muitos já estão dormindo espiritualmente e você deve se manter acordado com lamparinas acesas em um mundo de trevas. Portanto, perdoe para que sejam perdoados pelo Pai Celestial, ame sem medidas, pois o amor perdoa multidões de pecados, mas vale lembrar que deve ser amor sincero, não apenas pelos lábios. Esteja preparado, pois as pessoas vão achar chato alguém que não corre atrás dos luxos deste mundo e muitos vão se revoltar contra você até mesmo com agressividade, e no momento das pedradas louve, pois os apóstolos de Yalcha, quando eram pegos e apedrejados, eles recebiam as pedradas louvando e pedindo ao Pai que perdoasse as pessoas que estivessem atacando eles. Assim deve ser você, pois o reino dos céus começa em cada um de nós, por isso a conduta é importante, por isso que negar sua carne é uma batalha que exige disciplina, pois sua carne vai querer se revoltar e lhe fazer se afastar de Yal. Ouça Gálatas 5 versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, seus corpos são como uma casa, e se vocês não vigiar, demônios entram e deixam vocês confortáveis com as coisas erradas, e assim eles vão trocando o piso, as tintas das paredes, até chegar o momento de trocar a fechadura da porta, e quando você perceber que foi enganado será tarde. Não adianta apenas expulsar os demônios, pois você deve fechar as brechas que há em você, pois quando pede para Yal repreender, o demônio sairá, e se você não mudar ele voltará com outros 7 demônios piores. Por isso que você deve ter dedicação às coisas do Pai. Mesmo que a caminhada seja amarga, cheia de lutas, seja fiel, pois mais vale ter anos de aflições aqui e saber que terá uma eternidade de amor e paz na presença de Yal. E vale lembrar que Yalcha nunca disse que seria fácil, mas ele nos incentivou a prosseguir apesar dos dias maus e de vivermos em uma geração rebelde, mas não devemos nos corromper, devemos ser diferentes. O mundo espera que você haja como as religiões, fazendo as coisas por aparência e sendo compactuante do que o mundo oferece, mas alguém que foi comprado pelo sangue de Yahusha não se vende a prazeres passageiros, pois entende que não estamos descansando, mas sim trabalhando espiritualmente arduamente todos os dias, pois enquanto poucos trabalham para levar as pessoas para o reino de Yal, outros trabalham para abrir portais para demônios possuir as pessoas e levar o maior número de pessoas possíveis, e no meio dessa guerra está bilhões de pessoas vivendo como se o mundo fosse uma grande férias, se entregando aos prazeres passageiros. Então, irmãos, fiquem de olhos abertos e não deem sono aos olhos de vocês. A noite chegou e muitos dormem, esquecendo do que o noivo disse. Ouça Mateus capítulo 24 versículos do 43 e 44. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olhem para o mundo hoje, cada um está distraído colocando o coração em algo. Os pais nos filhos, os filhos lutando para orgulhar os pais. De jovens a idosos correndo atrás de dinheiro, muitos se entregando atrás de sexo fácil sem compromisso.
Outros doentes espiritualmente por política, remédios e lutas de classe. A humanidade se perdendo a cada dia, por isso que é extremamente importante a consciência sua de mudar sua forma de viver. Entenda, suas vontades só levarão você ao abismo. Você precisa estar leve, você precisa ter a consciência que você errou no passado, mas hoje tem a chance de fazer diferente e só Ial pode transformar você, só Ele pode lhe dar a paz que seu coração tanto busca. Será que você desperdiçará o sangue derramado no madeiro? Sozinho realmente você não consegue, por isso olhe para Yalcha. Ele venceu dizendo que é possível você vencer seguindo os passos dele. Só pare de se comportar como o mundo, comece hoje a buscar se limpar dando perdão, tirando do seu coração toda a raiva que você tenha de alguém, pois isso envenena. Pare de correr atrás de lutar por orgulho, pois orgulho vem antes da ruína, e em nós não deve haver orgulho, mas sim reconhecimento que não somos nada sem Ial. Será que quando a meia-noite chegar o noivo te encontrará com a chama acesas? Será que você estará de pé diante do Filho do Homem? Ou vai preferir minutos de falsos prazeres? Sejam quentes, irmãos e irmãs fervorosos de espírito. Sigam os passos de Yahusha com ânimo, com força, pois quando estamos fracos ele nos fortalece. Sejam amorosos ao tratar seu próximo, sejam ovelhas. Conservem em seu coração a chama do Espírito Santo de Ial e deixe que o amor de Ial transborde seu ser por completo. Não se envergonhe em nenhum momento do Evangelho, não importa o que digam, seja fiel e puro como uma criança correndo para os braços do Pai. Estejam prontos para enfrentar as batalhas espirituais com armas espirituais. Olhem o mundo como está, não se enganem achando que tem muitos anos pela frente, tudo já está se acabando sem amor. Por isso acendam suas lâmpadas e sejam bons servos prontos para que o noivo os encontre fazendo aquilo que foi ordenado.